As prefeituras estão calculando os prejuízos, o número de desabrigados. Que tipo de auxílio vão oferecer? Vamos conversar com o César Menezes, que está em São Caetano do Sul, e ele tem informações ao vivo. Boa noite, César. Boa noite, Tramontina. Aqui em São Caetano foram montados 4 postos para receber as doações para as vítimas dos alagamentos. Esse aqui, onde eu estou, é o CRAS Fundação, também no CRAS Nova Gerte, no CREAS Augusto Bisco e no Fundo Social de Solidariedade. Esses 4 postos já estão recebendo bastante material, já tem alguma coisa, mas eles precisam de muito mais. Colchões, principalmente colchões de casais, cobertores, roupas, alimentos não perecíveis, água, material de higiene pessoal e muito material de limpeza. Eles pedem inclusive para trazer em volumes menores, frascos menores, porque fica muito difícil aqui dividir. Os técnicos da prefeitura também estão vistoriando as casas que foram mais afetadas, uma estimativa de que 1000 casas tenham sido muito afetadas. Para essas, vão ser oferecidos durante 6 meses isenção de IPTU, isenção de taxa de água e esgoto e de taxa de lixo. E também um valor que vai variar entre meio e um salário mínimo, dependendo do tamanho do estrago também por 6 meses. Em relação às inundações, as autoridades da capital e do ABC colocaram a culpa toda na conta da chuva excessiva. Vamos ver na reportagem. Estragos demais pra gente demais. Em 12 horas, das 7 da noite às 7 da manhã, choveu na capital 160 milímetros, o que equivale a 90% da média de todo o mês de março, que é de 177 milímetros. O nível do rio Tietê subiu muito e em alguns pontos da marginal, os motoristas enfrentaram alagamentos. Mas os maiores volumes de chuva foram registrados nos bairros Jabaquara, Vila Prudente, Vila Mariana, Sapopemba e Ipiranga. Rios e córregos transbordaram. As águas do Tamanduateí invadiram a Avenida do Estado, arrastando carros. O piscinão da Vila Prudente, o maior da cidade, construído para drenar o Tamanduateí, não deu conta do volume d'água. O resultado foi enchente em todos os bairros por onde o rio passa. A prefeitura da capital criou um comitê de crise e o prefeito Bruno Covas interrompeu a licença não remunerada e deve reassumir o trabalho amanhã. Hoje, o prefeito em exercício, Eduardo Tuma, disse que 5.500 pessoas, entre funcionários e terceirizados, estão nas ruas para fazer a limpeza. E que assim que a água baixar, o comitê irá visitar as áreas mais atingidas e cadastrar as famílias. Nos 2 últimos anos, a Prefeitura de São Paulo gastou menos do que tinha disponível no orçamento para o combate às enchentes. De 575 milhões orçados para obras e monitoramento de prevenção e enchentes, só 222 milhões foram gastos, o que dá 38% do previsto. Para o prefeito em exercício, Eduardo Tuma, não faltaram investimentos da Prefeitura que pudessem evitar a situação atual da cidade. As obras de infraestruturas, elas foram feitas ao longo das gestões. A gestão do prefeito Bruno Covas se iniciou em 7 de abril de 2018. Ela não pode ser responsabilizada pelos últimos 30, 40 anos das mazelas que a cidade de São Paulo sofre. Não dava para prever uma chuva desse calibre. A cheia do Tamanduateí atingiu também o ABC e outros transbordamentos agravaram a situação. Em São Bernardo do Campo, o Ribeirão dos Couros atingiu a cota de emergência, um estágio antes do transbordamento. Choveu 177 milímetros, o dobro do que era esperado para o mês de março inteiro. O prefeito Orlando Morando decretou estado de calamidade pública, mas repetiu o discurso de que a culpa foi do volume de chuva. O problema foi muito maior do que o esperado. Se os piscinões, quando projetados, são feitos para suportar uma recorrência de até 70 anos, os nossos transbordaram. E eu não sei se vocês observaram o piscinão que nós estamos construindo. Ele está com 70% do volume. Se este piscinão já não estivesse escavado, a obra não está concluída. Nós teríamos tido uma tragédia ainda pior no centro de São Bernardo. Em São Caetano, o Ribeirão dos Meninos não aguentou tanta chuva. Foram 119 milímetros que atingiram os bairros Fundação, São José, Cerâmica, Santo Antônio e o Centro. Perto de 1000 famílias foram afetadas. A cidade tem 18 piscinões, mas o prefeito de São Caetano diz que eles não foram suficientes para tanta chuva. Podemos esquecer, o ABC está cravado, São Caetano de forma especial,
na vertente de duas grandes bacias hidrográficas, a do Tamanduateí e a do Couros Meninos, que, por conseguinte, nessa chuva de ontem, choveram nas duas cabeceiras, tanto na cabeceira do sistema Tamanduateí, que capta as águas que vêm de Ribeirão, Mauá, Santo André, quanto nas do Alto da Serra, que captam as águas por Diadema, São Bernardo, no sistema Couros Meninos. Isso faz com que, obviamente, o nível de impermeabilização que a região metropolitana tem, o índice pluviométrico que você teve num curto espaço de tempo, é impossível de se falar de ações preventivas nesse sistema. Depois de sobrevoar as áreas alagadas, o governador João Dória determinou prioridade no atendimento aos desabrigados e a remoção das pessoas que vivem em áreas de risco. Também prometeu uma ação conjunta com a Prefeitura de São Paulo para a construção de novos piscinões e mini-piscinões. Agora a Maju explica para a gente quais sistemas meteorológicos acabaram contribuindo para esta chuvarada. Boa noite, Maju. Oi, Tramontina, boa noite para você e para todos. Olha, Tramontina, foram duas engrenagens que contribuíram para o levantamento do ar e a formação das nuvens de chuva. Esse sistema de baixa pressão e essa frente fria aqui. E também teve a combinação de calor e umidade que dá aquela reforçada, né? Deixa tudo bem turbulento. No sábado, olha só como estava calor, por falar em calor, né? Fez 33,5 graus, aí domingo caiu para 27, mas ainda estava abafado, Tramontina, só depois da chuvarada, que foi hoje, que a gente teve um dia ameno com 24,4 graus. Nesse momento, deixa eu dar um giro aqui pela capital, especialmente pela Grande São Paulo, eu quero mostrar aqui, porque tem chuva em alguns lugares e pode ainda chover, não tão forte como ontem, mas ainda pode chover ao longo das horas. Aqui a gente tem São Bernardo do Campo com 19 graus e pancada de chuva, Tramontina. Amanhã, chance de chover forte outra vez? Amanhã tem chance de chover forte outra vez. Não é chuva volumosa, mas pode ser forte. Como o solo está encharcado, todo cuidado é pouco. Isso vale para São Paulo, Ribeirão Pires, Santo André, São Bernardo, São Caetano do Sul. Volumes significativos aqui, olha. E aí a gente avança um pouquinho para dizer que esse padrão de pancada de chuva vai continuar ao longo da semana e os meteorologistas já estão de olho numa nova frente fria que deve chegar na quinta-feira. A gente vai acompanhando para ver o que ela pode causar aqui na cidade e na região metropolitana. Obrigado, Maju. Até amanhã. Tchau, Até amanhã. Os alagamentos causados pela chuva afetaram também o comércio e as indústrias da região metropolitana. O repórter Bruno Tavares, ao vivo, tem informações. Boa noite, Bruno. Oi, Tramontina, boa noite para você e para todos. Por causa do temporal, muitas lojas aqui do ABC Paulista fecharam mais cedo. Um exemplo é essa conveniência que ficaria aberta a noite inteira, mas que foi destruída ontem pelo temporal. A Federação do Comércio calcula que só hoje o prejuízo ao comércio na região metropolitana de São Paulo chegue a 45 milhões de reais. E olha, esse valor não inclui a indústria. A Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, informou que ainda não tem o balanço dos prejuízos. Aqui pertinho de onde a gente fala, no bairro Paulicéia, em São Bernardo do Campo, fica a fábrica da Mercedes, que teve que paralisar a produção por causa de alagamentos. É o que a gente confere agora na reportagem. O alagamento na linha de produção assustou quem conseguiu chegar ao trabalho. Alguém já viu o prédio 21 desse jeito de água? Meu Deus do céu. Funcionários da manutenção passaram a tarde limpando a sujeira e avaliando os estragos. Só hoje, a empresa deixou de produzir entre 100 e 120 veículos. Em nota, a Mercedes-Benz informou que o volume de chuva na região da fábrica foi muito intenso. Ressaltou a importância da limpeza dos rios e também dos piscinões e bueiros. E disse que com a manutenção desses recursos na cidade, o impacto poderia ter sido menor. Esse engenheiro perdeu o carro e o dia de serviço. Trabalho com projetos, então os projetos estão parados hoje. Inclusive, alguns dos integrantes da minha equipe não conseguiram chegar no trabalho por conta desse problema das inundações, problema do trânsito. Também em São Bernardo, funcionários dessa churrascaria passaram a tarde tentando salvar o que restou. O estrago foi tão grande dentro da churrascaria que só rodos, vassouras e as mangueiras não estavam dando conta. Agora há pouco, o dono contratou um caminhão-pipa para lavar principalmente as mesas e as cadeiras. Ontem, móveis boiavam na água enquanto empregados fugiam. Tá todo mundo fugindo
pela janela. Tá tudo destruído aqui, amor. Produtos que a gente tinha para servir e tal, nada se aproveita mais, tudo foi descartado, tudo. Então a casa ficou no zero. Em São Caetano, o alagamento nessa concessionária destruiu os carros à venda, como mostra esse vídeo que circula nas redes sociais. Olha o estrago que a chuva fez aqui na empresa. Na capital, mais perdas. Essas imagens foram gravadas na fábrica da Lorenzetti, na Moca, Zona Leste. Cenas de prejuízo que se repetiam em grandes estabelecimentos, como o Shopping Central Plaza, na Vila Prudente. Entrou água até no piso térreo do shopping. E em pequenos comércios, como esse bar no Ipiranga. Emocionado, o dono mal conseguia falar. Muita chuva, né, cara? Perdi tudo. O Shopping Central Plaza informou que vai funcionar normalmente amanhã. A Mercedes-Benz também diz que a produção de veículos na fábrica de São Bernardo do Campo deve voltar ao normal amanhã. A Lorenzetti não quis se pronunciar. Em meio ao caos e ao pânico provocados pelo temporal que atingiu a Grande São Paulo, o que se viu foi um espírito de solidariedade imenso desde a madrugada. Bom, nesse momento os bombeiros estão chegando com mais gente resgatada. Eles resgataram mais algumas pessoas. A família do Francisco foi resgatada ali perto. Acabei descendo essa rua aqui, cheguei lá embaixo achando que era asfalto, mas era água. Na hora que eu entrei, o carro começou a afundar. Graças a Deus, minha família está aqui, o carro eu vou correr atrás e comprar outro. Quem chegava no bote recebia abrigo em um prédio vizinho. A gente nem consultou ninguém, a gente pediu ajuda para os moradores, abriu o salão de festa do condomínio e começou todo mundo a trazer coisa, cobertor, lençol, tudo. No meio da enchente, uma cena improvável. Onde os bombeiros ainda não tinham chegado, o socorro veio numa moto aquática. Muita gente ilhada, quando não estava ilhada, presa dentro de casa. Aí a gente foi salvando quem dava, quem gritava, quem falava, e foi assim. Sempre que você faz algo pro bem do seu próximo, é gratificante para si próprio, né? Quem já está acostumado a ajudar o próximo teve muito trabalho, pela água e pelo ar. Quando a água baixou, mais histórias de quem estendeu a mão a quem precisava. O rio ficava no mesmo nível aqui. O rio subiu e ficava no mesmo nível da pista. Então, se não fosse o Francisco, tinha criança, animais, recém-nascido. Então, todos ele ajudou. Graças a Deus. Um homem sensacional. Sensacional também foi a Carolina, que conseguiu salvar 3 pessoas. Uma moça tremendo de medo. Peguei na mão dela, falei, vamos fazer uma corrente e subimos. Ela tá aqui ainda. A moça é a Tatiane, que se abrigou na parte de cima da casa. Eu já agradeci ela, já abracei. E falei que eu vou ajudar ela, porque eu sei que ela perdeu as coisas. E eu vou ajudar. Na página de São Paulo do G1, você encontra os locais que estão recebendo donativos para quem perdeu tudo na enchente. Com estas informações, termina o nosso SPTV. Você pode rever as reportagens no Globoplay. Notícias do Brasil e do mundo estão no Jornal Nacional. Boa noite a todos e até amanhã.